Grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, mais um programa, cara, fantástico. Olha a nossa convidada aqui. Espera um pouquinho aí. Marcelo Vilas Boas, GapDep, Grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Sede nova, né? Sede nova. Muita coisa boa acontecendo e hoje eu tô com uma felicidade muito grande, uma grande oportunidade de ter uma convidada que vocês vão conhecer, como ela, aqui do nosso lado, a Patrícia, mas ela já vai se apresentar. Agradecer, antes de mais nada, aos nossos colaboradores. Quero agradecer a CMG do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pelo apoio. Patrícia, os apoiadores são muito importantes para nós. São eles que fazem com que a gente está aí na tela. Rodrigo, ele é uma empresa de distribuidores descartáveis. O Rodrigo está com a gente apoiando, nos levando para frente. Aí, Rodrigo está em Guarulhos, na Avenida Guarulhos, está no Carrão, está no nosso site, quer conhecer o trabalho da CMG. Tá aqui, ó. Essa caneca aqui é para brindar a oportunidade de estarmos juntos, meu amigo. Muito obrigado. Nós temos também nosso amigo do Marcelo Mávila Produções Artísticas, nosso grande parceiro que está junto também. Eu também agradeço muito. E agora, ó, 2 edições. Já estamos na 2ª edição da revista Reação, né? Rodrigo agora está vindo com a gente, está lutando aí, ajudando a gente nos nossos trabalhos. Estamos aqui, ó. O GapDep dentro da revista de novo, mais uma oportunidade de desenvolver e levar o nosso trabalho, né? Olha lá, o Ian colocou aqui, cortou, deixa eu ver, tá beleza, ó, essa aqui é a edição nova, né? Aqui era a outra edição, então a gente está muito feliz com essa parceria, com esses amigos. Você que quer participar, colaborar com a gente, acabamos de lançar, Ian, dá para dar uma aproximada aqui? Se conseguir. Acabamos de lançar o nosso selo, que é o selo de responsabilidade social dos apoiadores do nosso trabalho. A nossa ONG tem aqui o nosso site. Você que precisa movimentar e fazer um trabalho social, você que precisa de palestras, você que precisa de divulgar a sua marca, mas de uma forma muito importante. Nós trabalhamos com pessoas que fazem trabalhos sérios, né? Para você ter esse selo do GapDep, a gente tem como princípio que você seja uma pessoa que realmente venha com essa responsabilidade social para colar no seu estabelecimento, na sua loja, onde você estiver, sabe, mostrar para as pessoas que você está preocupado com o ser humano, né? Então o GapDep é isso, né? Então a gente precisa muito disso, viu, meu amigo? Porque é o que movimenta, Sim. É o que a gente faz, é o que faz a gente conseguir estar onde nós estamos hoje, né? Vamos começar do jeito certo, que é com a nossa oração, pode ser? Vamos. Te convidar para a oração. E de acordo com o tema do nosso livro, me dê sua mão. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, Marcelo Vilas Boas aqui com muita vontade, que esse podcast vai ser muito bacana. Você vai ver, a hora de podcast vai parecer que foram 10 minutos, né? Estou aqui, ó, com a Patrícia. E ela vai falar, ela vai contar aqui, porque eu não tenho nem gabarito para falar o que ela faz, porque ela é muito chique, ela é muito importante, tá aqui com a gente. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando de estar aqui, de estar participando. Aquela câmera é a sua, quando você quiser falar com alguém, mandar uma bronca, cobrar, sabe alguma coisa? A gente está aqui, tem a nossa câmera central. Nós não temos, como eu te falei, aqui é muito livre, muito tranquilo, e ele flui, né? A gente até prepara alguma coisa para conversar, mas no meio do caminho acaba mudando. Fala de você pra gente, quem é você? Conta um pouco de você, se apresenta para o nosso público, pro seu público, para todo mundo aí. Tá bem. Bom, Marcelo, como eu estava te dizendo, até antes da gente começar, hoje eu sou psicanalista e, na verdade, assim, eu não uso muito da psicanálise, eu falo que eu sou terapeuta. Que legal. Porque eu faço uma mistura de técnicas para conseguir um resultado um pouco mais rápido para os clientes, porque você passou por isso, né? Você passou pela psicologia tradicional, pela psicanálise tradicional, e eu entendo, para mim, pelo menos, foi uma coisa que, assim,
Eu queria um resultado mais rápido. Nós Hoje somos tudo. um pouco imediatistas, Tudo né? hoje é fast, né? Fast food, tudo é fast. Você quer tudo muito rápido, né? E era isso que eu queria para minha própria vida. Tive uma vida muito difícil também, até ver essa história toda, né? Essa vontade de trazer transformação para o ser humano era até porque eu precisava de transformação. Então, eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, depois enfrentar a idade adulta como mãe, a pressão do trabalho, a pressão de querer ser uma boa esposa, isso tudo acabou que, como você, eu também tive depressão, tive um momento difícil ali da vida e eu precisava de ajuda. E aí eu queria algo rápido. Infelizmente, isso não é muito fácil de se fazer. Para que você consiga isso de forma mais adequada, você precisa de muito estudo, muita técnica. Não se faz de qualquer jeito. Sim. E as pessoas que eu procurava nem sempre me traziam o resultado que eu queria. Teve um momento, inclusive, até eu falo bastante disso quando eu converso com os meus clientes, quando eu conversando na faculdade de psicologia, os professores falavam assim, né? Eu tenho pacientes há 10 anos, eu tenho pacientes há 15 anos. Cara, eu falava, louco. Não pode ser isso. Será que eu vou demorar tanto tempo assim para conseguir resolver essa merda toda aqui? Né? Desculpa, gente. Imagina mas que fala vontade, cara. Isso aí mesmo. Eu falo, será que eu vou demorar tanto tempo para resolver isso tudo aqui? Eu falo, não é isso que eu quero para minha vida e eu acho que isso não vai dar certo. E aí eu saí da faculdade naquele momento, fui fazer outras coisas, fui estudar outras coisas. E aí chegou a minha irmã na época, ela falou assim, Paty, tem um treinamento aí é um treinamento, é uma imersão onde você vai entrar dentro de si e você vai se libertar. Eu estava desempregada nessa época, Marcelo. Você foi buscar algo pessoal, você não foi buscar algo pessoal. Só para entender, hoje você atende Sim. como psicoterapeuta, pode-se dizer assim, Sim. como psicanalista, Sim. né? Hoje você tem o teu espaço, você tá onde? Estou em São Caetano. Você está em São Caetano, Isso. Você atende lá em São Caetano. Atendo lá em São Caetano. Né? Já temos as redes sociais, tem os seus contatos aí, né? Sim. O Ian já preparou, olha lá, tá bem bacana. Legal. E esse podcast, ele vai pelo YouTube, Tá né? bom. Tá no YouTube, vai estar lá, cara. É bom a gente fazer bem bacana, porque vai ficar bastante tempo lá. Vamos lá. Mas continua. Na verdade, como você disse, nada aqui é combinado, né? Que a gente tá levando, né? Estamos levando. Mas é isso. E aí, então, só para contextualizar, né? Eu acabei que fui buscar as minhas formações para trazer um resultado mais rápido, porque acabou dando certo comigo. Então, quando eu fui para essa imersão, a minha irmã, eu estava desempregada nesse momento, a minha irmã falou assim, se eu te pagar para você ficar 3 dias lá no hotel, numa imersão de inteligência emocional, você vai? Falei, cara, achei estranho naquela época, porque eu falei assim, tô desempregada, com um monte de conta atrasada, ela vai pagar um curso que não é barato, para eu participar de um negócio desse, né? Eu falei, bom, quer saber, 3 dias no hotel, comendo e bebendo, no máximo que vai acontecer, eu vou ficar numa boa, descansando, né? Mas, cara, aquilo foi espetacular. Eu saí de lá. Sabe, né? Eu vou te falar um negócio. Eu saí de lá querendo abraçar o poste. Você já quer atender de lá, né? Por telefone. Não, e aí eu sabia que aquele tinha sido o início. Lá eu tinha descoberto o meu propósito. Você se entregou de verdade. Sim, fui sem filtro. Você recebeu, não teve filtro, você se entregou para aquele processo. Entrei. E olha que interessante, né? Se a gente faz uma analogia, né? Você vinha daquela psicologia, daquela coisa de, quanto tempo, eu quero, aí de repente você emerge ali, e aí você já volta, né? Falei, imerge, tá certo, né? Você faz a imersão ali, né? Depois você já volta pronta, renovada, né? Que quando você fala da questão que é muito importante, né? Antes da gente começar esse trabalho, a gente bateu um papo um pouquinho antes, a gente identificou muita coisa, né? De relatos muito importantes, até parecidos, né? E o que dá mais alegria, no sentido positivo de que alegria não pela situação que ela passou, mas pela superação. Porque aqui a gente não fala de depressão, nem de ansiedade, nem de pânico. Você a gente fala da de superação. Alegria, de superação, né? E o interessante é esse ponto que você colocou, de quando você entendeu. Não estamos falando mal, nem não, de forma nenhuma. Os psicólogos, os psiquiatras, que eu tive ajuda deles e recomendo, é muito importante. Quando eu fui para a área terapêutica, como você está falando, a gente quer o imediato, né? Sim. Na verdade, não é aquela questão de imediatismo, mas é que
poxa, me ajuda, né? Não deixa eu ficar 1 ano, 2, 3 anos. Me ajuda, vamos lá, né? E você vai lá, né? Porque a dor, ela é tão intensa dentro de você e você não sabe o que você faz, né? Você fica batendo nas portas, e a cabeça, os pensamentos vão te consumindo, as lembranças de tudo que você viveu, porque você é a construção de tudo que você vive. E isso não tem como. Até é muito interessante porque eu falo assim... Você é a construção de tudo que você vive. Sim. Você monta toda essa história, né? Sim. Que bacana, né? É importante você que está assistindo a gente agora entender e aproveitar cada palavra da Patrícia, porque você que passa por um processo depressivo, você que passa por uma situação difícil de ansiedade, de pânico, você que não está entendendo o que está acontecendo com você que está nesse momento desesperado, e você que está ao redor desta pessoa, que talvez não tenha como alcançar essa mensagem, vai lá, chama ela para assistir esse podcast, chama ela para pegar um detalhe, para escutar a Patrícia falar, escutar esse detalhe, porque o que ela está fazendo aqui, quando ela fala de construção, eu já vou engatando aqui, porque o que a gente quer, Patrícia, é mandar para você que está passando por essa situação. O podcast está aqui para você em especial, você que precisa, você que quer e você que deseja e tem vontade de voltar a viver. É esse que é o nosso intuito. É isso aí. E uma coisa que é muito importante, Marcelo, que eu falo, é que assim, apesar de você ser a construção de todas as suas experiências e você junta essa bagagem emocional desde que você está praticamente na barriga da tua mãe, eu costumo falar assim no consultório, eu falo, olha, você vem para essa terra aqui com uma mochila vazia. E essa mochila começa a encher desde a barriga da mamãe, quando ela começa a te passar as emoções dela ali dentro. No primeiro momento, né? Já começa ali. É a emoção uterina, né? Exato. E você vai ali, na sua malinha emocional, você vai colocando ali o peso. Quando você se desliga da tua mãe para ir para a escola, você sai do teu porto seguro para ir enfrentar algo que é completamente novo, é uma experiência emocional que você coloca ali um certo peso na tua bagagem. Depois, conforme você vai vivenciando suas experiências de infância, de adolescência, se você tem uma família... Eu, infelizmente, tive uma família bem desestruturada, na verdade, né? Meus pais eram separados, eu tinha uma vida... convivia muito pouco com meu pai, minha mãe sempre muito alienada da família, sempre trabalhando muito... tive uma estrutura... Quem me trouxe os meus valores foram os meus avós. Legal. Graças a Deus por eles, porque foi a única forma que eu aprendi alguma coisa decente. Porque o resto da família era mesmo muito desestruturada. Seu pai e sua mãe são vivos? Meu pai é vivo, mas eu não tenho contato com ele, eu não acho necessário. E você não tem contato por opção? Por opção. Muito tempo? Já há 16 anos agora. E você tem irmãos? Tenho, mas eu também não tenho contato com eles. Ah, interessante. Na verdade, sua, é uma opção minha. Tá dessa forma, Sim. né? Que legal. E como é que é isso? Porque é interessante você falar claro. dessa sua situação, porque tem gente assistindo e também está passando por esse processo. Tem gente que está preso às crenças limitantes, né? Aquelas ideias de, tá te fazendo... O honrar, que nem hoje, né? Tava até falando disso. O honrar o seu pai e a sua mãe, tá. Que eu ficava escutando isso durante a infância inteira, eu entendi uma coisa, Marcelo, você tem que honrar pai e mãe desde que eles honrem você. Isso pra mim, tem que ter isso, sabe? Porque eu entendo o seguinte, não é possível uma pessoa fazer muita maldade para outra durante boa parte da vida e você achar que o perdão, ele é você simplesmente esquecer de tudo aquilo que a pessoa fez para você e você conviver com ela. Não é isso. O perdão é você se livrar daquela dor que está dentro de você para que você tenha uma vida saudável, para que você não tenha que ficar alimentando aquela mágoa, aquela dor, aquele sentimento, aquele pensamento, algo que te consome por anos. Você falou aí que não vale a pena. Exatamente. A questão do perdão é muito complexa. Né? Sim. Tem a parte espiritual, tem todas as suas vertentes. Sim. E uma das formas, né, de tratar o perdão, quem sou eu para falar disso, né? Mas quando eu me disponho a perdoar, eu perdoo, mas eu não tenho que conviver. Exatamente, é isso. As pessoas, elas não têm muita noção disso. Eu vou tirar essa carga, eu vou perdoar. Vou perdoar você, tá? Te perdoo. Sim. Mas eu não quero conviver com você. Segue o seu caminho, né? Vai nessa. Tá é isso aí. Valeu. Foi o que eu fiz. Eu posso falar pra você dessa forma e pra quem tá assistindo. É simples? Não é. Não. Porque é uma história. Né? E é interessante você falar, porque é uma história bacana essa dessa sua opção e dessa sua firmeza quando você fala, né? O que eu digo é o seguinte, você pode, é importante você perdoar para você se libertar daquela dor.
a gente consegue se libertar de toda a dor, a gente não apaga a história, porque é o que eu falei, a história te constrói como ser humano, traz o teu caráter, traz boa índole, traz você de bem-estar com o mundo, na verdade, né? Então, a história ela é importante, ela é de valor, a gente não apaga a história de ninguém. E aí foi até, eu passei uma infância onde eu tive problemas com os meus pais na infância, depois na adolescência, minha mãe casou com um cara que... Infelizmente ele bebia e a gente passou por essa situação do alcoolismo dentro da família. Você viveu isso Vivi isso ali, né? Na pele ali, sabe? Ele bebia e aí ele ia agredir a minha mãe, quem entrava na frente era eu acabava apanhando e passei uma boa parte da adolescência vivenciando isso. Até o início da idade adulta, depois aí foi onde eu me casei, tive filho, e lidar com a maternidade que ela não era esperada, porque... Hoje você tem Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 26 e um de 17. 26 e 27, não parece, 17. tem filho de 26, né? Tenho de 26, qual é o nome deles? É o Guilherme e o Giovanni. Guilherme e Giovanni. Aí, meu rapaziada, satisfação, hein? Se liga, hein? Cuida bem da mãe. São gente boa, graças a Deus. Eu acho que, então tá em paz, tá em paz. Tá eu vou dizer pra você que o meu marido fez um bom trabalho, porque ele foi a mãe dos meus filhos, é o Marcos. Marcos, ó, não vou falar nada porque ele tá aqui com a gente. Tá? Marcos, um grande prazer você tá acompanhando aqui. Cadê? O Marcão tá ali atrás, ó. Simone tá ali, tá o Marcelinho. Eles não gostam que eu falo deles, sabe por quê? Ninguém quer vir aqui, né? Às vezes eu chamo, eles ficam... Mas, Marcos, obrigado por estar aqui com a gente também, viu? Pode falar um oi aí? Não, lá. Olá! Eu falo que ele foi a mãe dos meus filhos, porque eu não tinha condições emocionais nenhuma de ser. Eu falo, eu recentemente conversei bastante com meu filho. Maravilha. Eu falei assim para ele, pro meu filho mais velho, até o mais novo, acho que eu tava um pouco melhor, né, quando ele veio para mim. O mais novo você já tinha passado por toda uma transformação, talvez? Você já estava mais preparada? Eu tentei suicídio quando o mais novo tinha 2 anos. Você tinha quantos anos na época? Você vai entregar 30. A sua idade, mas não tem problema, não. Eu tenho 55, então pode ficar à vontade, eu sei que você não tem mais. Eu tenho... Deixa eu ver, eu tô com 47, eu tinha 32, 33 anos. Nesse momento, foi um momento que você tentou... Realmente, foi, eu tentei. Você achou que não valia mais nada? Não valia Na mais verdade, a pena? Você lembra dessa história? Lembro muito bem dessa história. Na verdade, essa história me acompanhou há muitos anos e eu falo que eu buscava ajuda porque era mais um acúmulo de merda que eu vivia, né? Acho que eu tava até aqui no nariz. Não era nem o pescoço, tava no nariz. Foi assim, um belo dia, eu tinha lá, então, uma infância muito difícil, onde eu não tive uma família estruturada, eu tive muitos problemas com meu pai, eu falo que ele foi a pior pessoa da minha vida. Ele teve um lado dele que foi bom, me ensinou, sabe aquela história que você sabe como você não tem que ser? Sim. Foi meio isso. Você é um grande exemplo, né? Exato, de como eu não deveria ser. Você trouxe para você um grande exemplo e você traz isso até ter um pouco de gratidão nisso. Muito obrigado por isso. Meio que isso, né? Meio que isso. eu tô só deixando mais leve, lógico. Né? Depois eu tive uma adolescência onde eu ainda tinha um pouco de influência do meu pai, mas aí eu já tinha também influência do meu padrasto que bebia e aí enfrentei esse momento de violência aí por conta da bebida. Depois eu tive o meu filho que foi inesperado, um casamento que não deu certo, e aí eu vim acumulando tudo aquilo, problemas com o uso de droga na adolescência, enfim, foi uma adolescência. Foi uma vida muito difícil até quando eu já tinha 30, acho que eu tinha 35, porque faz 15 anos isso. Eu tô com 47, eu tinha 35. Eu trabalhava como técnica de enfermagem naquele momento e eu trabalhava à noite 12 horas num hospital e 6 horas de manhã num outro hospital. A sua vida profissional, você era técnica de enfermagem, você trabalhava naquele com pessoas momento, sim. Já lidava com pessoas. Eu trabalhei 12 anos na enfermagem e naquele momento eu trabalhava... Lá em São Caetano? Lá em São Caetano e Santo André. Tá. E aí num belo dia à noite, eu estava no berçário, eu trabalhava em berçário e as crianças chorando e de repente eu me vi tampando a boca de um bebê. Aquilo me deu um desespero, não que efetivamente eu tinha feito aquilo, mas... A intenção dele já estava valendo, né? E aí, poxa, eu era mãe, meu filho tinha 2 anos, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Você lembra desse momento especificamente? Por que te levou, você sentiu, eu tô te levando isso para essa reflexão mesmo, né, pra gente entender e passar esse entendimento para as pessoas também. Você lembra naquele momento que você
difícil de querer tampar, talvez você queria parar de escutar o que você estava sofrendo, talvez você entende dessa forma? Aquilo seria, talvez, para você mesmo, tampar a boca ali? Talvez algo como tampar a vida, Você sabe? Era tampar a né? vida, era silenciar tudo que estava ao meu redor. Representava para você, talvez isso, né? Olha que interessante. Eu sei que naquele momento que eu percebi a minha intenção, eu saí de dentro do berçário, pedi para uma outra pessoa vir cuidar, fui conversar com a enfermeira-chefe na época e falei, eu não estou bem, eu tive a intenção de fazer isso, e ela olhou para mim e falou assim, você está com um problema, é claro isso, né? Você passa no médico do trabalho, você vai lá, passa com ele, veja o que ele fala, né? E procura tratamento. E o médico do trabalho me diagnosticou com depressão naquele momento e já me afastou. E aí, poxa, meu marido foi espetacular, porque eu acordava com o mesmo pijama que eu ia dormir, às vezes ele chegava, ele que me ajudava a ir tomar banho, a comer alguma coisa, e eu não via perspectiva nenhuma, me achava... Eu realmente estava no fundo do poço. Mas você, mesmo nesse momento, olha que interessante, né? Interessante no sentido, olha que analogia, né? A gente fala do livro, fala do Me Dê Sua Mão. Nesse momento, alguém estava se estendendo a mão. Né? Meu marido me pegou no colo o tempo todo. O tempo todo. E eu não sei como ele conseguiu viver isso. Eu até falo isso para ele, eu falo, como você conseguiu viver isso? Você acha que... Não vou perguntar para ele, porque não. Mas, claro. Você fez essa pergunta, né? Eu acho que... É muito claro quando a gente começa a entender quando o outro está assim, é o amor, é o acreditar, é que ele sempre quis que você estivesse viva. Com certeza. Porque a questão de, né, e você entende que Sim. tem como entender tudo, né? E ser grata por isso é muito importante, né? Ah, com certeza. Só o que você está falando aqui é uma questão dias. de muita importância. Todos os dias. Sabe por que eu quero frisar isso também? Que por muitas pessoas agora também, muitos maridos, muitas mulheres, muitos filhos, muitas sabe, quem tá do lado não tá conseguindo segurar a onda, não tá aguentando, né? No meu caso, eu fiquei sozinho, mas por opção de me afastar mesmo, e eu mesmo não me aguentava, passei por esse processo terrível, né? E eu, sabe, dá pra ficar, dá pra melhorar, você que tá passando por isso agora, sabe, pede ajuda, estende a mão, conta, se abre, porque às vezes quem tá do nosso lado, você não entende porque você não quer levantar pra tomar banho. Exatamente. Não entende porque você tá sofrendo tanto, né? Não entende essa dor que a gente viveu. Sim. E você sabe como ela é dolorida, porque né? a dor não é aparente. Ela é lá, né? Não tá sangrando, lá não dentro, quebrou. exato. Não dá pra provar que ela existe, né? Isso Ela é muito, silenciosa, muito, né? E ela é só sua. Exatamente. Na verdade, assim, ela é mais ou menos só sua, porque você acaba contaminando Sim. todo mundo que tá ela em volta é sua, de mas você é que nem um vírus, né? Você tá com ela, mas você ao teu redor. Marcelo, você sabe que é interessante? Eu estava lendo uma publicação essa semana, se eu não me engano, foi a Universidade do Paraná que fez. Eles fizeram um levantamento das pessoas que cometeram suicídio no Brasil. 88% das pessoas não têm histórico de ter procurado por ajuda médica ou terapêutica. Perfeito. As pessoas elas não entendem, não aceitam que tem um problema. Eu participei, é legal. Aqui a gente vai trocando, né? Vou te interrompendo, você vai entrando. Claro. Aqui. Nós estamos com algumas ações aí que estão acontecendo num órgão público bem grande, que eles trabalham muito com depressão, né? Com suicídio, né? E algumas formas que você vê, e tem gente que fala que, não, vamos criar uma ação contra o suicídio. Não tem, cara. Porque o que você falou, muitas pessoas... não reconhecem, não aceitam. O que a gente trabalha é com a vontade e com a intenção e com a realização de que pessoas comecem a ser mais atentas. Sim. Esse é o trabalho do Gap Dep, Sim. além de buscar essas pessoas que estão lá. Como é que eu percebo que você está em depressão? Como é que eu percebo que você vai se suicidar? Cara, começa a dar alguns... As pessoas a começam gente começa a assim, mostrar. pegar, e a gente... Olha aqui, eu vou te contar um relato aqui que vai ilustrando o nosso trabalho, numa sala de acolhimento e tal, e aí uma menina, logo cedo, meu telefone começa a tocar muito cedo. Primeiro que o Vinícius fala, Vi, te amo, viu? O Vinícius é meu primo, ele cuida dessa parte toda de divulgação de site e tal, ele mora na Irlanda. Tá. Então nós começamos, funcionários conversando muito cedo, bem cedo, né? E uma menina da sala passou e ligou pra mim toda, assim, motivada, porque na noite anterior a gente falou de acolhimento, de perceber os sinais. Sim. Ela falou, Marcelo, eu tava no metrô hoje de manhã, ia tentar te ligar pra você me ajudar, né? Eu falei, Que honra, né? O que eu vou fazer? Pra entrar e empurrar o pessoal? Brinquei, né? Sim. Claro, eu sabia que era alguma coisa. Ela falou, eu olhei
para o lado, como você ensinou, que eu não é que eu ensinei, eu falo as coisas ali, Sim. e você me fez perceber um pouco mais ao redor. E eu percebi que do meu lado tinha uma menina dando um sinal diferente. Eu vi que ela não estava muito bem e tal, e todo mundo passou para ela e entrou no trem. Eu não, porque eu fiquei percebendo que eu vi que ela tinha uma intenção de ir e vir ali, eu fiquei ali, eu falei, ai caramba, tem alguma coisa diferente. Veio novos grupos de pessoas, tal de novo, e ela numa intenção de movimentação ali, ela falou, tem alguma coisa errada. Na terceira vez que passou, ela foi, tocou a menina e falou, oi, posso já? Não, tira a mão de mim, eu não preciso de ajuda, eu não consigo nada. Não, calma, é que eu percebi que você não está bem, o que está acontecendo? Não preciso de nada, não preciso de ajuda. Ela falou, fica tranquila, não tem ninguém que eu estou com você. A menina veio até ela, abraçou ela e começou a chorar. E falou, se você não estivesse aqui, eu tinha me jogado. Foi, sentou, uma adolescente, não um pouco mais, tinha brigado com o namorado. E tava, que a vida dela tinha acabado. E ela ia se jogar na frente do trem, do metrô. E olha que interessante. Aquela menina na noite anterior, pelo simples fato de ter despertado, que é o que a gente quer que desperte em vocês, o olhar para o lado, ao aproximar, ao perceber, não precisa ser médico, não precisa ser, sabe, é ter um bom senso, talvez, ou sei lá. E ela teve esse toque. Olhar para as pessoas, Marcelo. Você viu que você falou, olhar para as pessoas. Eu sou deficiente visual, né? Não enxergo bem, eu brinco, eu não estou nem vendo, né? Hoje você já está só no sentido, né? Eu tô, isso tá tão legal. Quando você falou dessa pesquisa no Paraná e tal, eu também já ouvi falar sobre isso, a gente tem aquela qualidade do cara que conseguiu, foi lá e foi. Tem um cara que tentou, chegou na porta, conseguiu, fez a corda, fez o nó, tomou o remédio, errou o corte e não conseguiu, que aí é um processo muito complicado. Sim. E tem o meu caso, eu não sei se é o seu, que eu acredito que eu fui intencionalmente, eu tinha vontade, eu ia fazer, mas eu tive uma grande oportunidade na minha vida, o que faz a gente fazer esse trabalho hoje. Então, quando você fala, olha que espaço, quanto trabalho, amiga, a gente tem, cara. Quanta coisa a gente tem que fazer, quantas pessoas como você tem que aparecerem mais, quantas Patrícias tem que virem aí, e eu tenho um grande orgulho de ter você aqui, porque você se transforma vidas. Quantas pessoas estão sendo salvas através do seu trabalho, através do seu sorriso, através desse depoimento seu aqui, quantas pessoas vão mudar de vida? E o que a gente está fazendo aqui? Simples assim, estamos conversando. Sim. E somos pessoas que querem ajudar pessoas. O mais importante que eu percebo é você aceitar. Você sabe, assim, é você reconhecer, olhar pra dentro de você e falar, eu tô na merda, eu preciso de ajuda. É isso, sabe? Porque, e aí eu vou te falar assim, que quando você fala, né, eu vi a luz, você falou que você viu o caminho, né? Eu, na verdade, não vi nada disso. Eu vi um forno na minha frente. E é ali que você ia. E era ali que eu ia. Eu vi o forno, tirei as panelas, que a gente guarda a panela dentro de forno, né? Em casa, tirei as panelas do forno. Não vou falar nada, mas minha esposa faz isso. Aí liguei o gás, tirei a grade, deitei dentro do forno. Aí eu fiquei assim, deitada. O gás começou a entrar no meu nariz e aquilo começou a me sufocar. Mas aí na hora ainda veio um pensamento, pô, era da enfermagem, eu sabia as merdas que podia acontecer. Falei, cara, mas peraí, esse negócio tá entrando no nariz, tá me queimando a garganta, vai queimar minhas vias aéreas, provavelmente vai pro meu cérebro, eu vou ter um dano cerebral. E se eu não morrer, vai ter um problemaço, cara, né? Meu marido vai ter que ficar trocando minha fralda e me dando comida por som do resto da vida, que não vai ser vida, vai ser pior do que eu tô sentindo, de tudo que eu tô vivendo hoje. Eu não posso me arriscar nesse sentido, eu não posso me arriscar de ferrar com a vida de um cara que me ama, dos meus filhos. Como é que os meus filhos vão poder falar para os amigos, minha mãe cometeu suicídio? Não, gente, para. Na hora, eu tomei um susto comigo mesmo, que eu fechei o forno, nem desliguei o gás, fechei o forno, fui correndo para fora, dali, né? fui para fora para tomar ar, para respirar, liguei pro meu marido, peguei o telefone que era sem fio na época, liguei para ele, falei, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô trabalhando. Falei, você pode vir aqui, eu preciso de ajuda. E aí ele veio, me levou para o hospital de novo, me levou para o médico, e aí foi onde eu comecei um tratamento até mais intenso, diferente do que eu vinha fazendo. E aí, mesmo assim, Marcelo, eu passei
voltei a trabalhar um belo dia. O médico falou assim pra mim: você precisa voltar pro trabalho. Eu falei: você tá louco? Eu não tenho condição nenhuma de trabalhar, de atender ninguém. Ele falou: não, você vai pra uma coisa leve, porque cabeça vazia é oficina do capeta. Foi esse termo que ele usou pra mim. E é verdade isso, porque quanto mais eu estava longe da vida ali acontecendo, da vida profissional, eu estava entrando dentro de mim, mas o que eu tinha dentro de mim? Só lixo. Eu estava entrando na minha própria lixeira. Estava pesado. Estava muito. Eu não conseguia, eu já tinha me dado conta disso, mas sair daquilo sozinho estava quase impossível. Era impossível. E aí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ir no médico, eu voltei ao trabalho e eu fui me recuperando. Medicamentoso também. Só que aquela história... uma comparaçãozinha aqui? Claro. Você viu que você falou uma coisa interessante, né? Que no dia que você quis fazer do fogão, tal, falou, não vi nada disso que você viu, tal, mas você parar para fazer uma analogia, nós estivemos no mesmo lugar. Nós, e todos eles que estão passando, quem foi... Eu também, minha filha, tal, e eu falo para você do despertar, porque você também teve, por mais que seja cético, não, que ali eu pensei, porque eu sou da área da saúde e tal, mas provavelmente algo diferente aconteceu com você, que te deu a oportunidade de ter raciocínio naquele momento. Com certeza. E na verdade a gente, eu por causa disso, daquilo, no fundo, nós, seres humanos, nós nascemos com o desejo e com a intenção de sobreviver. Nós lutamos pela sobrevivência. É verdade. E o suicídio é contra a nossa natureza. Tirar a nossa própria vida é contra a natureza do ser humano. Está lá no nosso inconsciente, no subconsciente, onde estiver ali o poder, a vontade. Até a hora que não dá, que uma grande parte não consegue. Sim. E você lá, naquele momento do forno, eu consigo me comparar no momento da janela. Eu acho que a gente esteve no mesmo lugar, a gente bateu na mesma porta, ou na mesma janela, no mesmo forno, e dali eu acho que essa experiência que você traz, ela é tão rica, e ela não tem um pingo de... não, ela tem, cara, só vitória. Cada momento que você contou aqui, cada espaço do primeiro sentido do gás, já é o início da sua vitória. Com você certeza. Naquele momento, e algumas pessoas que estão pensando nisso agora, é importante olhar para você, eles verem você se abrindo aqui com a coragem do caramba de se colocar e saber que dá pra gente continuar. Procura ajuda, aceitação, que ela acabou de falar. Aceita, cara, que você precisa. Aceita que você tem que ir uma mão para te ajudar. Aceita que você tem que desligar esse gás. Né? Aceita que você tem que sair. Você nem desligou ele, você já correu, que foi melhor. Mas não, aceita, depois eu desliguei. Né? Depois, né? Vai pegar fogo na casa, né? Não sei como você estaria conversando, mas, enfim. Você vê como é bacana a gente ter esse relato e buscar a comparação das atitudes para a gente perceber que tudo é um ponto igual, vai para o mesmo lugar, é o mesmo ponto final. Sim. É o terminar com a vida, da forma que você quiser, da forma que você achar. Né? E olha que interessante essa analogia, né? E é interessante que, assim, a gente acha que isso é uma atitude covarde, né? Tem muita gente que acha que isso é uma atitude covarde. Patrícia, eu vou te falar. Eu te chamo de doutora ou te chamo de Patrícia? É Patrícia, por favor, eu não sou doutora. Não pode chamar, porque eu acho não, que é chique, não precisa. É chique, não, mas eu sou só Pati. Na verdade, eu sou Pati. O Marcos é doutor também? O que é? O Marcos não, doutor Marcos também? É Marcão, Marcão, né? Cabeleiro bacana, todo, né? Na estica lá, né, meu? Marcão, gente boa aí, ó. Marcelinho também é todo chique, todo cabeludo. Cabeludo? Pede um pouquinho aí lá pra ele. Então, e você consegue... Eu gosto muito de quebrar na brincadeira, assim. Claro. Porque o clima daqui é esse, é de descontração. Né? E quando eu brinco com o Marcelo, com a Simone, mesmo com o Marcos, eu tô fazendo uma homenagem para eles. Eu tô homenageando e falando para eles o quanto eles são importantes. O quanto o Marcos é importante para você, o quanto a Simone é importante para mim, o quanto o Marcelo é importante para nós. Quando a gente comenta e brinca, quanto o Ian que está ali atrás, que o Estúdio Over, que faz esse trabalho aqui, como cada pessoa é importante para nós. Sim. E às vezes a brincadeira saudável no sentido é para homenagear esses caras que estão ali atrás, essas com pessoas certeza. que estão ali atrás. E merecem muito. Esses caras e caras, né? Mulheres e mulheres. Então, isso é bem legal, né? Porque são as pessoas que nos estenderam a mão, né? É, aquela história do Marcos me pegou no colo, né? Me dê sua mão, dá muito certo nesse caso. E você vê que a gente chegou num clima, né? E fala uma coisa pra mim.
Hoje, quando você conheceu o nosso trabalho, da forma que foi, o que significa um pouquinho para você? O que você entende do GapDap hoje? Assim, é levar a transformação, você consegue, olha, que legal. É levar a transformação, porque é exatamente isso. As pessoas, elas têm dificuldade de olhar para dentro de si. É o que eu falo, de se reconhecer, de entender que todo mundo tem dor, todo mundo tem bagagem emocional, mas às vezes tá pesado demais. Eu tive uma paciente dentro do consultório que, olha que interessante, ela na pandemia, ela perdeu o pai, perdeu o marido e uma filha. Pai, marido e filha. Sobreviveu, viveu bem aquela história, tocou a vida e tal. Morreu o cachorro. Ela tentou suicídio. Pronto. Por quê? Porque era a gota d'água na bagagem emocional. Era o finzinho. Era a pedrinha ali de 5 gramas para ela sabe que isso é muito, desmoronar. Dá pra gente entender isso, porque eu particularmente, eu tenho uma história. A minha cachorrinha, a minha gata, hoje eu tenho mais uma, tenho 3, além da minha, que é a minha mulher, que também é, mas eu tenho as minhas de 4 patas. Sim. Eu sei essa sensação, olha que interessante, né? Ah, mas o cachorro morreu. O que você falou é a pontinha, cara. A gota d'água. Era o que faltava para ligar, para botar o fogo dentro do gás, ou para enfiar a cabeça lá naquele lugar. Exatamente. Tem uma frase que eu recebi aqui do Marcelo que é: ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. É isso aí. É exatamente isso, né? Porque tá tudo, a gente fala assim, a bagagem emocional, né? A gente tem uma referência de dizer que as emoções, elas estão no coração, e na verdade não é isso. Coração é o último lugar pra ter né? Na verdade, as emoções estão dentro do cérebro, e é na mente, é a forma com que você se posiciona na sua própria vida. Reconhecer, e eu falo bastante isso dentro do consultório, eu faço... Voltando a falar do meu processo terapêutico, os meus clientes, eles tendem a ficar num tempo breve comigo no consultório. Eu acho que... Acho isso muito importante, né? Marcelo, eu acho que assim, o que eu queria pra mim, eu não queria a terapia como uma muleta. Eu não queria isso. Que não seja, né? Que não isso seja uma muleta. É legal você fazer uma manutenção, às vezes a vida é dinâmica, ela está acontecendo. E é legal de vez em quando. Várias situações dessas, fui na manutenção, buscar ajuda. E é legal você às vezes fazer uma manutenção, mas você, no seu momento onde você percebe que você está ali perto da gota d'água, você se reconhecer, buscar ajuda, e que essa ajuda ela realmente seja efetiva, mas que ela aconteça, a mudança aconteça de dentro para fora. Já tive clientes que virou para mim e falou: escuta, em quanto tempo você vai me ajudar? Em quanto tempo você vai me curar? Opa. Não vou curar ninguém. Não tem essa, né? Essa intenção. Eu brinco, eu falo, eu sou o copiloto. Dia 25 de dezembro. Eu falei, eu sou o copiloto. Quem vai tomar condição da tua própria vida, da tua história é você. Né? E aí é posicionamento. Quem você escolhe ser dentro da sua própria história. Ah, eu quero ser um cara que sai dessa merda toda aqui, então vai buscar ajuda. Vem cá, vamos sentar aqui. Vamos pensar diferente. E aí eu reuni um monte de técnicas que eu vim me especializando desde esse treinamento que eu te falei, que eu saí querendo abraçar o poste. É muito legal o que você está falando, porque é uma coisa muito bacana de fazer, né? A gente não precisa se prender, né? Numa apostila, na literatura. Não, eu não faço isso hoje. Teve até uma situação que eu postei alguma coisa no Instagram que eu achava que a pessoa não precisava viver anos em terapia para resolver o problema dela. E aí veio uma menina da psicologia falar do conselho regional e que eu ia ser punida porque eu falei aquilo. Eu falei, mas eu acredito nisso. Pronto. Isso é uma expressão livre, né? Vivemos num país democrata ainda. Enfim, mas, assim, é minha expressão. Eu realmente acho que você não tem que viver muitos anos em terapia para se encontrar. Você só precisa do caminho correto. É que você foi de encontro com uma situação que a gente pode... E não é isso. Não, é entendimento da outra pessoa. Eu não estava criticando ninguém. Quer ficar claro. Vai, faz. Aproveita em casa. Vai, já tem entra em casa. Mas o que você falou é importante. Nós tivemos muita pressão, eu particularmente, no começo do meu trabalho, na área da saúde. Eu tive várias, minha esposa, madrugadas, e me chamando e falando, porque o código, eu falei, cara... Não tem nada para te falar. A única coisa que eu vou te falar é que eu faço aquilo que eu tô sentindo. Eu tô contando a minha história. E a minha história, ela pode servir para você, para outro, para tal. Posso contar no boteco, posso contar na nossa sala de acolhimento. Sim. Porque nós somos pessoas, queremos ajudar as pessoas, simples assim. Quando a gente faz o GapDap, esse trabalho social, e hoje a gente tem uma outra visibilidade, uma outra visão
né, nos que eu te falei das nossas palestras agora, que nos deixando com muito. Eu queria agradecer ao Juliano, um grande amigo, Juliano, que nos deu a oportunidade, meu amigo, de estar indo lá fazer a palestra importantíssima lá no Pinel, lá das clínicas, que foi um desafio, mas foi para nós um grande resultado, né? E agradecer essas pessoas, porque quando a gente colocou o trabalho e vinha muita gente questionar, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola de medicina e numa escola de enfermagem, uma faculdade de escola de medicina e saúde mental. Fiquei uns 25 dias sendo questionado pelos diretores, supervisores, e mandei meu livro, os caras liam e reliam e tal, e bababá, e falei, faz exercício vocês, faz uma sala de acolhimento na sala de vocês, você vai tentar. Eles começaram a fazer, o cara, aí um top, os caras falaram, Marcelo, beleza, cara, a gente já tá convencido, e me dá o endereço das suas salas que eu quero ir. Sabe por quê? Eu preciso de ajuda. Então, eu preciso de ajuda do cara, Patrícia. Nós precisamos. O cara falou assim, sabe por quê? Agora eu entendi o teu conceito de que são pessoas como pessoas, são relatos. Eu fiz isso na sala de aula com meus alunos, nós fizemos tem a terapia em grupo, mas não é isso. A roda de partilha, cara, foi fantástico o que aconteceu. Nós queremos fazer o Gap Lab aqui dentro da faculdade, sabe? Eu preciso, porque é muito simples você trabalhar com a simplicidade. Sim. Quando a pessoa te questionou de CRM, é porque a vertente dela é aquela. Sim. Ela precisa daquilo. E tá tudo bem. A própria sala de acolhimento que nós temos, as pessoas vão, aí a pessoa, eu não vou hoje. Então eu falei, pô, cara, mas na verdade você nem precisa estar vindo. O ideal é que você nem viesse, que você não precisasse, mas a gente está aqui. E as pessoas ficam, vira família, é uma coisa muito legal. As pessoas começam a entrar nessa união toda. Só que é o que eu te falo, que chegue um momento que seja por tranquilidade, não por necessidade. Sim. Eu vou na sala hoje que eu quero dar meu depoimento. Sim. Quem sabe eu ajudo alguém. E é isso que acontece. Quando você tiver a oportunidade de nos visitar, e o Marcos tiver a oportunidade de estar indo visitar também, contar um pouco a história dele, porque é legal saber quem é o lado dele. Cara, mas sabe por quê? E eu faço esse convite mesmo. Um dia que ele quiser estar aqui com a gente, né? Eles já estão de pé aí, o horário já deu, que o pessoal começa a movimentar, foi. Trazer quem está do outro lado, nós já trouxemos pessoas do outro lado para contar como é que eles fizeram. Porque você falar é uma coisa, ele contar a vivência dele é aquela história, né? Todo trauma é resultado de um forte impacto emocional. Exato. Mas todo trauma, ele também depende da interpretação. De cada interpretação de cada um. Às vezes, um tapa na cara que você tomou na infância e que te traumatizou, se você ressignificar e buscar aquele dia e ver que aquele tapa foi um tapa que foi para ajudar você a mudar de um certo momento e não ter interpretação daquela agressão, muda a tua história futura. Às vezes a gente está preso em detalhes, em coisas que a gente passou e uns fortes impactos emocionais, que foi um trauma, que a minha interpretação foi essa, mas a sua é outra, a do convívio é outra. Eu tive um trauma emocional grande na minha infância, né, de uma agressão, de uma situação que me incomodou muito, e eu fui me ressignificar. Cara, era totalmente diferente. O que estava me traumatizando não existia. Aquela história foi uma interpretação que eu tive naquele momento, porque aquele momento emocional meu me levou àquilo. Eu trabalhei muitos anos antes de fazer o Gap Lab. Eu fui presidente de uma ONG, que é o Projeto Vida, Vida Videira, de dependentes químicos. Tá. Eu trabalhei 10 anos como presidente dessa ONG e eu tive minha história lá também. Tive perdas significativas, meu irmão, meu pai. Eu vivi também aquilo. E quando eu fiz esse trabalho durante 10 anos, e hoje eu tenho muita... É engraçado, até ontem, até estava com a Simone, a gente veio, me ligou um cara, um amigo, o irmão dela, com um amigo dele, que há 20 anos atrás, eu fiz uma sala de amor exigente, já ouviu falar? Não. Amor exigente é um trabalho bem bacana que também existe, que é como se fosse na Aranon, como se fosse aqueles, para familiares, né? Tá. E assim, o princípio é esse, ó. Patrícia, eu te amo, mas eu não amo a vida que você leva. Lembra a história do perdão? Sim. Eu te perdoo. Quando a gente começa a fazer isso, e esse cara me ligou ontem, falando, me chamando, pô, padrinho, te achei, padrinho, né? Porque é o sistema de DNA e tudo, né?
Cara, você não tem noção como eu queria te agradecer, como minha vida mudou, daquele dia que você me ajudou com a internação, que você pagou. Eu falei, cara, não fiz nada. Foi você que fez tudo, meu irmão. Tanto é que fazem 20 anos que a gente não se vê. E hoje você é essa pessoa espetacular que você é, que está nas suas lutas. Tudo foi você que fez. Porque quando eu começo a puxar a responsabilidade de que eu faço, de que você é a doutora, de que você é a que faz, não vai transformar como deveria. Não. Porque você vai carregar aquela mala. Eu acho bacana quando as pessoas saem dos atendimentos e eu vou pro próximo. Exato. E aí ela tá ali, eu só vejo ela agradecendo e tal. Eu falei, pô, legal. E se quiser voltar e tal. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente trabalha com amor, né? Com paixão, o que a gente faz. A paixão, mais fogo, mas eu digo, mais o entendimento verdadeiro. Porque eu tenho certeza absoluta que você não quer que ninguém entre naquele fone. Tenho certeza absoluta que você não deseja que ninguém ligue aquele gás. Que nem tirar as panelas, senão a mãe vai brigar. As panelas de lá. Você sabe que, Marcelo, eu acho que eu acabei estudando tanta coisa. Eu fui estudar terapia quântica, pra você ter ideia. Eu sou facilitadora em barras de Access. Porque assim, começava um processo com o cliente e usava uma técnica, usava hipnose. Aí, às vezes, não é uma ferramenta, porque não é uma exata, né? O ser humano é Exato. Uma vertente enorme. Aí cara. aquilo ali, eu percebia que tinha um efeito, mas não era tão profundo. Aí mas eu preciso conhecer outra coisa. Aí eu ficava sabendo de uma outra terapia. Terapia neurosistêmica. Vou fazer o estudo disso aqui, porque aí eu vou trazer técnicas novas. Aí eu fico sabendo da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Generativo, reprogramação de pessoas. Exato. O reprogramador. Eu me qualifiquei como reprogramador também, que é uma coisa muito importante. Né? Nossa, e é rápido, né? E o que é interessante é que... O reprogramador e é isso que você falou, né? A coisa rápida, tem que acontecer. Tem que acontecer. É o que você queria com você. A gente busca o que a gente quer pra gente. Não é o melhor dos mundos. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, empatia você... faça pelo outro o que você queria que fizessem com você. Nem com todo mundo funciona, porque as pessoas são diferentes, né? São fatos e fatos, histórias e histórias. Tanto que tem gente que fica bem com essa coisa do que é tradicional, do que é convencional, mas tem gente que não. E aí, quando não, chega aqui, a gente dá um jeito de tentar conduzir pelo melhor caminho. E aí eu falo, eu te trago um caminho. Mas quem vai fazer os exercícios, porque eu trago exercícios de escrita, eu trago exercício emocional. No seu dia a dia. Exato, eu falo, se você não engajar, eu te dou livro para você ler, eu indico, né? Recomendo livro para você ler, vídeo para você assistir. Meu livro, tá? Vamos levar. Justamente por isso, para começar a ter uma mudança de modelo mental. E essa mudança ela tem que acontecer de dentro para fora, porque senão não funciona com ninguém. Ou se funciona, ela é muito momentânea. Aí, que nem Karnal fala, né, que motivação é que nem banho que você tem que tomar todo dia. Mas você pode ser seu automotivador, você não precisa ficar procurando fatores externos, porque as ferramentas estão dentro de você. O problema é que você vem para a luz desse mundo e ninguém te ensina como usa esse bendito dessas ferramentas. As emoções controlam 93% das nossas ações e a gente não sabe. Aqui, que o Marcelo me passou, né? Ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. Por quê? 93% das nossas ações são comandadas pelas nossas emoções. Se você não reconhece essas dores, se você não reconhece os seus limites, as crenças que você absorve, porque infelizmente foi uma das coisas que me ajudou a perdoar, por exemplo, o meu pai. Eu entendi que ele tinha tido uma programação. Ele tinha uma vivência, uma história que era dele. E foi aquilo que ele conseguiu transmitir para mim. Da forma que ele tinha para dar, cara. Exato. Foi o que eu falei pro meu filho em um determinado momento da vida, numa das imersões que eu fiz, já fiz várias, né? Que eu adoro fazer. E aí eu tava lá no Guarujá, no meio do mar, com água aqui na cintura. Essa imersão no Guarujá é boa, hein? É boa, né? Essa foi boa. E aí eu tava lá, com água pela cintura, pego o celular no meio do mar e ligo pro meu filho. Eu falei, filho, o negócio é o seguinte... me caiu uma ficha aqui, que eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido com os recursos internos que eu tinha. Com as ferramentas que eu tinha. Eu sei que eu podia ter sido melhor, mas eu fui o que deu. Então, eu quero te falar o seguinte, se você acha que eu te causei algo aí, que você precisa trabalhar, que você precisa tratar, busca ajuda,
eu pago sua terapia, eu pago seu treinamento, o que for necessário. Só não fica guardando isso por muito tempo. E outra coisa que é muito importante, não passe isso adiante. Se você tiver acumulado dores e se eu te fiz parte disso, não passe isso adiante. Busque os melhores recursos, busque ferramentas para mudar isso tudo dentro de você, para que você seja um pai incrível, para que você seja um formador, um transformador de pessoas ao seu redor, sabe? Faça isso. Você acredita nas dores hereditárias, né? Da hereditariedade daquela coisa que dos traumas que você vem trazendo, né? A epigenética é uma área que diz que você herda traumas, crenças, princípios, valores. Familiar, né? Exato. Você herda isso, não tem muito você jeito. Você chega a ter uma experiência bem real, né? Lógico, experiência empírica, né? Um macaco. Sim, o macaquinho. Dentro da jaula. Levaram para ele aranha, levaram para ele escorpião. Quando chegaram com a serpente, ele, maluco, quase quebrou tudo. Aí a gente explica, ele saiu de lá, casou, teve família, teve filhos, teve mais filhos. Então, a terceira geração dele, que nunca foi para a selva e nunca viu uma serpente, né? Porque esse macaquinho ali teve um momento que depois, né, na natureza, que houve aquele impacto emocional dele, que eu vou falar transferindo pra gente. Sim. As pessoas, e até com alguns cheiros também, lembra a história dos ratinhos, que o ratinho, quando tinha um cheiro tal, ele ia lá pegar a comidinha, mas dava choque nele. Sim. Então, e os ratinhos, assim que sentiam um cheiro, já sentia. Isso é uma coisa hereditária. E o que você falou do seu filho, olha que interessante, né? E lembra que você falou do pai, né? Do seu pai e tal. E de alguma forma, talvez você já deu um recado que poderia trazer essa carga que não era dele, com certeza, que não é dele, sim, mas ele carrega como herança. É lógico, porque os nossos muito louco esse assunto, né, pais, né, pais substitutos, professores, as figuras de autoridade da criança ajuda na formação de personalidade. É claro que nós já chegamos aqui com uma personalidade que é formada desde o útero, sim, né? Vem lá no primeiro momento. Vem lá do primeiro momento. O reborn que você fez, sim, é incrível aquilo, técnica fantástica. E aí você já vem com uma pré-personalidade formada que vai se reforçando ao longo de tudo que você vivencia ali com as figuras de autoridade da sua vida. E claro que eu só vou passar para os meus filhos o que eu aprendi. Eu não tenho como dar amor se eu nunca recebi amor. Eu não tenho como ser paciente se eu sempre tive violência atrás de mim. Até pra ele entender, mas não é a vivência, você não viveu. Não vai ser natural. Não vai ser natural. Você pode até, que nem hoje, eu já faço algo muito mais... É o que eu falo, você cria um perfil... Mas ele é casado? É casado. Já tá pra ter filhos? Não, eu espero que por enquanto. Mas eles falam que querem planejar. Estão casados há um ano só, então que seja como eles acharem melhor, né? Mas no final das contas, a gente vai acumulando toda aquela experiência dessas pessoas na nossa vida e a gente vai criando ali crenças, a gente vai criando hábitos baseado no que eles passaram para nós. Poucas das coisas que você é de fato algo que você vivenciou sozinho. Porque a construção de personalidade ela vai do 0 aos 12 anos. E aí, a partir dos 12 que você começa a desenvolver o cérebro mais racional, e esse cérebro vai amadurecendo até por volta dos 25, que é onde você começa a ter a sua percepção de mundo e começa a ter um pouco ali de... e começa a ter ser um pouco observador e argumentativo, e você vai trazendo coisas para dentro de si. Mas muita coisa já havia sido formada. A gente sabe nesse ponto, né, as crenças limitantes, né? Sim, que poderiam ser fortalecedoras, mas infelizmente... Muitas vezes elas são limitantes. São limitantes. Eu tive um insight agora no final de semana de uma crença limitante que eu trabalho bastante, né? Cara, me livrei de uma situação maravilhosa, mas enfim, foi bem, é porque a gente começa a se entender, né? Você sabe que o Marcelinho levantou lá e já deu horário. Já deu horário, né? Quase o nosso horário. Então Sim. A gente tem agora o finalzinho pra gente falar um pouquinho. Claro. Eu tô impactado com a tua visita, com a tua presença, com esse bate-papo aqui. E sempre assim, tem mais o que se falar. Tem. A gente pode estar. Quero te convidar para outras vezes. Okay. A gente faz normalmente de quinta-feira, não sei como é que deu tempo. A gente tem o Bernardo,
tem a Fabi, que estão engajadas com a gente aqui. Por que estão engajadas, né? Porque eu faço muita coisa. Muito trabalho, às vezes eu estou bem cansado, às vezes a gente tem essas pessoas que estão vindo para cá, até nas salas de acolhimento, até nos trabalhos que a gente vem fazendo, e também para deixar o podcast um pouco mais dinâmico, né? Sim. Queria te convidar um dia para participar dessa roda com a gente. Claro, vai ser um prazer. Vai o Bernardo, você, a Fabi, aí ele é hipnoterapeuta, a Fabi de corporal e tudo mais, mas todos nós temos assim uma pequena bagagem, né? Sim. E de repente te convidar para isso, né? Chamar para você participar, agradecer muito a oportunidade de ter te conhecido. Eu que agradeço. O que a gente tem aqui hoje, que a gente fez aqui, foi uma troca de experiências, e a tua história, o teu relato, é o que a gente precisa para essas pessoas que estão aí vendo a gente. A gente não é só brincadeira, não é? A gente está indo no fundo. Nosso podcast, ele é simples. Eu não me preocupo com a visibilidade daquele que precisa mesmo, que a gente alcança aquele que precisa. Tanto é que a gente não investe nisso no sentido de, olha, o podcast bom. Não, nosso podcast é para salvar uma, duas, ou quem sabe mais, mas o que a gente precisa é criar esse conteúdo. Nós temos bastante conteúdo. Tem mais vídeos no arroba Ô Ian, no YouTube é @GapDep, né? Isso. Grupo GapDep. No YouTube tá o Grupo GapDep, é onde nós vamos estar com essa matéria lá. O Grupo GapDep tá no Instagram, tá no YouTube. Voltando a falar, eu sofri um grande ataque, né? Que perdi o nosso Instagram, o Marcelo Vilas Boas Vilas, mas no Face continua com muita matéria lá. O meu particular tinha muitos seguidores, tinha muito trabalho. Infelizmente, uma pessoa entrou, hackeou, trocamos o número de telefone. O meu número teve que mais de 15 anos, tive que mudar o número e já estamos mudando, já está tudo certinho. Mas agora a gente está com o grupo.gapdep no Instagram, recomeçando, Patrícia, recomeçando a ter aí os nossos seguidores. Pessoal, você puder divulgar o nosso... Lá tá o nosso trabalho diário, tá o que a gente fez aqui, tá a chamadinha, tal, tá as nossas ações, as palestras que a gente vem fazendo, nossas salas de acolhimento, a sede nova, que está sendo uma grande oportunidade. E eu vou fazer o convite aqui para Patrícia, ó, aqui, ó. Eu não sei se ela vai falar sim ou não, que eu quase esqueci de fazer esse convite, Patrícia. Patrícia, eu vou te falar uma coisa muito importante para nós. Materialização das coisas, sabe? Sim. Sabe quando materializa, ó? Um sonho. Põe a mão, né? E é muito emocionante, eu sempre me emociono quando acontece isso. Eu queria te fazer um convite aqui. Sim. Você seria capaz, se você gostou da gente, de tirar esse adesivo e colocar em você? Já? Ó, peraí. Um momento muito importante. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu não tenho dúvida. Agora. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver. Aqui é onde representa o coração, né? GapDep de coração! Uhul! Ó, eu vou te falar. Eu tô emocionado de verdade. Por quê? Eu sempre me emociono. Porque, olha só, vocês que conhecem o nosso trabalho, sabem o que a gente faz. Ver esse... Que não é adesivo, isso é meu sonho. Isso aí é o nosso trabalho. Ver uma pessoa como você engajar, eu tô emocionado mesmo. É verdade. Tá colocando isso no peito, cara, é um grande respeito que eu sinto por você e você pela gente, porque é realização de sonho, sabe? É ter pessoas que ajudam pessoas, e ter mais uma pessoa como você, com o brilho que você trouxe, poder estar levando o GapDep no peito, para nós é uma honra gigante, porque nós precisamos de pessoas que ajudam pessoas. Isso reflete no que a gente vem fazendo, isso me dá muita alegria, muita vontade de continuar, né? Vou sair daqui para uma palestra grande pra caramba, uma outra hora você vai ter oportunidade de acompanhar a gente em outras, lá na nossa sala, na nossa sede, que você vai ter oportunidade de convidar você e seu marido para conhecer. Vai ter espaço lá para um co-work também, mas um espaço para você, se você quiser, e doar um pouquinho do seu tempo para ajudar a gente a cuidar de pessoas que precisam, porque é isso que a gente quer. Sim. Criar um grupo, e nós estamos conseguindo, já materializou,
nas nossas salas ali, tem muita gente que precisa de ajuda. E a gente tem que ter dinheiro para isso acontecer, mas isso vem um outro lado, mas a gente também tem que ter aquele momento de que eu vou me doar. Deixa eu dar um pouquinho porque o universo me trouxe, né? Eu te convido para conhecer o nosso espaço, eu te convido para, se quiser participar, ou de repente tem alguém que você quer atender, que tenha lá, vai estar à sua disposição, entendeu? O que você precisar. E se você, sabe, participar dos nossos eventos, das nossas, está sempre muito bem convidada, porque é uma grande honra ter você com o GapDep aí no peito. Eu que me sinto honrada. Eu que te agradeço, mas eu te agradeço assim, de muita verdade, de coração. Porque você viu que não tem nada combinado aqui, né? Verdade. Isso aqui é emoção pura, né? É o que a gente está fazendo com pessoas que ajudam pessoas, né? Eu falo, né? A minha visão, quando eu perdi a visão, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O melhor momento da minha vida foi ter recebido essa bênção de Deus. Porque eu enxergava muito mal. Eu não enxergava. Eu vivia com outro tipo, embora eu fazia meus trabalhos sociais todos, mas eu vou falar de Deus, a minha parte da espiritualidade, ou da forma que você quiser, eu agradeço de verdade, todos os dias, porque Deus me deu essa oportunidade. Porque se eu não tivesse perdido a visão, se eu não tivesse passado pelo processo que eu tive, eu não estaria te conhecendo hoje. Eu não estaria fazendo esse trabalho, eu não estaria vivendo com tanta alegria que eu vivo hoje. Eu não posso dirigir, não posso andar de carro, não posso fazer um monte de coisa. Cara, mas tem muitas pessoas que estão com a gente, que fazem, que nos ajudam, que estão no dia a dia, né? Fazendo os trabalhos com a gente. Agradecer todo mundo que está assistindo aí, que está participando. Uma grande honra ter a minha amiga aqui participando. Para fechar, você quer mandar algum recado, quer falar com alguém, tem alguém que você quer dar uma bronca, fica à vontade. Pode falar naquela ali, se agradece e despede se você quiser. Na verdade, eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Marcelo, conhecer o que você faz, conhecer o seu trabalho é de verdade uma grande honra. Eu me sinto honrada de conhecer alguém com todo esse engajamento, com todo esse amor, fazendo algo pelo próximo, né? É muito interessante porque eu ouço algumas pessoas no meu dia a dia falando assim, poxa, eu te admiro porque você ainda acredita no ser humano, que tem gente que não acredita, né? Muita gente. Mas o meu recado para você é o seguinte, eu já falei isso aqui algumas vezes, olha para dentro de você, tenta reconhecer qual é a dor que tem aí dentro, e às vezes a gente não consegue sozinho, e tá tudo bem de não conseguir sozinho. Somos humanos e a gente tem que reconhecer que existe fragilidade, existe sombra dentro da gente também, não é só luz. Busque ajuda. Quando você encontrar essa fragilidade aí dentro, quando você vê que você não tem muito para onde ir, não seja egoísta, não seja arrogante. Muitas vezes você pode estar fazendo pessoas ao seu lado que te amam sofrer com a sua arrogância, com o seu egoísmo ou com a sua vergonha de olhar para dentro de você. Se reconheça e busque ajuda e tá tudo bem. É isso. Verdade. Muito obrigado. Eu quero agradecer também, de novo, Rodrigo, CMG, distribuidora de descartáveis, está com a gente, está apoiando, está ajudando a manter esse programa acontecer. Muito obrigado. Tem os endereços dele no CG. Tem os endereços já, a gente está no nosso site, é um grande colaborador. Agradecer a revista Reação, não a revista, mas o Rodrigo. Rodrigo, irmão, obrigado por ter aceitado estar com a gente, Rodrigo. Obrigado. O Héctor está com a gente aqui, o Marcelo, não precisa nem falar. Todos vocês que estão se engajando. Maria do Carmo, muito obrigado, né? Agradecer a Simone, tem tanta gente para a gente agradecer. Agradecer o Mávila Vilano, nosso amigo das produções. Agradecer muito, muito ao Washington, ao Ian, ao Estúdio Over, ao Espaço Over que está aqui. Coloca o Espaço Over aí, Ian, para quem quiser procurar. Tem aí? Tá rapidinho, mas tudo bem. O Over já está com a gente, então todo mundo já conhece, já sabe, está no site, né? www.gapdep.com.br é o nosso site, vai ter todo esse trabalho que a gente faz. Nosso livro Me Dê Sua Mão. Entra lá no site, tem a lojinha. Tem a lojinha, pode comprar livro com a gente lá, a gente tem, ajuda a gente a movimentar, a fazer mais livros, né? Agradecer a todos os envolvidos com os nossos trabalhos, os nossos colaboradores que vão receber agora o selo de apoiadores, o selo de responsabilidade social, que é uma grande honra para nós também estar divulgando esse trabalho através de colaboradores que vão chegar, que já estão chegando, que são vários, né? E agradecer
muito ao poder superior que nos leva, que nos dá vida e que nos faz estar aqui hoje, de acordo com o que vocês pensarem. Agradecer o pessoal do SEI, do Centro aqui da Gabriela Duarte, Maurício, Lica, Cláudio, Vivi, nossa, Gabi. Nossa, tem muita gente para falar, eu vou acabar esquecendo. Agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal das nossas salas de acolhimento, na Igreja São Pedro Apóstolo, na Penha, na Igreja Vila Matilde, do Belo Ramo, Nossa Senhora do Belo Ramo, quartas e quintas, está no site, está os endereços, de segunda-feira lá no Maurício, lá no SEI, no Tatuapé. Em breve, a inauguração no nosso espaço, onde a gente vai estar ali com atendimentos individualizados, um monte de coisa boa acontecendo. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. Patrícia, vamos terminar com a oração? Mais alguma coisa, minha amiga? Não, é só gratidão. Muito obrigado, viu? Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, valeu! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tchau! Calma aí, Marcelo. Eu tô, cara.